Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ritmo de leitura, sobre rotina, sobre encaixar leituras em meio ao caos que é a rotina de cada um. E especialmente queria aproveitar o momento que eu estou vivendo para falar sobre isso, porque basicamente toda vez que eu peço sugestões de vídeos ou que eu abro caixinha, enfim, quando eu faço vídeos de leituras em andamento, o pessoal costuma comentar ou pedir que eu fale um pouco sobre como ler mais, como encaixar a leitura na rotina, como que eu consigo ler tanta coisa, enfim. São perguntas sempre frequentes por aqui e que eu acho que rende uma conversa interessante. E como eu falei, eu queria aproveitar o momento em que eu tô, porque eu estou no momento em que eu não estou rendendo tanto quanto de costume. Na verdade, eu tenho lido pouco ultimamente, tenho passado vários dias sem conseguir ler nada. Isso porque eu estou a menos de 20 dias de casar. Então é um momento, obviamente, muito conturbado na minha vida e na minha rotina. E é um momento que eu quero aproveitar bastante, porque é esse momento pré-casamento que eu sei que é bastante único e que nunca mais vai voltar na minha vida, né? Espero eu que nunca volte. Então, por conta disso, eu queria aproveitar para conversar sobre isso, porque eu acho que é um tema que acaba causando muita comparação, acaba deixando as pessoas pressionadas e, enfim, por essa questão de ficar achando que está sempre lendo menos que o outro, ou queria ser como o outro, queria ter a rotina do outro. Então, por isso que eu achei que seria interessante da gente conversar um pouco sobre isso. Inclusive, aqui na minha área de membros, eu tenho uma categoria que é chamada de Diário Íntimo, onde eu faço vlogs, geralmente semanais ou quinzenais ali para os membros, e eu mostro um pouco de uma forma mais aberta, assim, de como que é a minha rotina e de como eu encaixo, porque é uma forma, né, de aproximar mais as pessoas que estão ali comigo nessa área de membros. E o pessoal que tá lá consegue ver que ultimamente eu tenho lido pouco e tenho até aparecido com poucos livros ali, e muito mais coisa de rotina, de decisões que eu tô tomando por conta do casamento e tudo mais. Então, dito isso, feita essa introdução, eu queria efetivamente conversar sobre isso, porque, como eu falei, né, eu estou aqui com alguns projetos de leitura que estão em andamento, com foco principal, assim, na Divina Comédia e em Os Lusíadas. São dois grandes poemas que eu estou lendo e eu estou fazendo projeto, seja um aqui que é no clube, né, no Clube Ethos, que é o clube de leitura em que eu tenho com a Lari, e também aqui no canal, que é o meu projeto aberto de Os Lusíadas, e são dois livros que requerem bastante, né? Então a gente precisa ter uma atenção especial, um estudo maior quando faz a leitura de livros tão grandiosos e um pouco mais difíceis do que o usual mesmo, né? Mas, além disso, de fato, eu não tenho conseguido encaixar essas outras leituras que eu costumo fazer, coisas paralelas que eu costumo trazer até mesmo aqui no canal. Isso justamente por esse momento da minha rotina. Como que é a minha rotina normalmente, né? Pra deixar as coisas assim mais as claras para vocês. Basicamente, na minha rotina normal, tirando esse momento específico da minha vida, eu tenho o costume de acordar de manhã por volta aí das 6h40, 6h50. Eu vou na academia, ou se eu não vou na academia, eu acordo um pouquinho mais tarde, começo a fazer o café, começo a arrumar as coisas aqui em casa, enfim. A gente volta da academia, eu e meu noivo, a gente toma banho, toma café, e depois começa a trabalhar. Então eu trabalho geralmente até meio-dia, ou perto do meio-dia pelo menos, tenho 2 horas de almoço, do meio-dia até as 2 da tarde, e depois trabalho até as 18, e à noite eu tenho livre. Então, como vocês podem ver, já é uma rotina muito atípica, porque eu não tenho filho, eu tenho só um gato, eu trabalho de home office, então eu tenho um tempo aqui que eu perderia no deslocamento, que eu posso muito bem usar para ler, usar para organizar as coisas, usar para gravar para vocês, que é o que eu costumo fazer, inclusive. À noite também é difícil que eu tenha alguma coisa que ocupe toda a minha noite. Finais de semana, vez ou outra eu saio, vez ou outra a gente tem algum compromisso, eu volto para minha cidade natal, porque eu não moro na minha cidade natal. Então, os finais de semana até que são um pouco mais conturbados, mesmo assim eu tenho bastante tempo livre. Esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção primeiro, porque a gente tem esse costume de ficar comparando a nossa rotina, né? Mas a gente não compara os percalços, a gente só compara aquilo que a gente poderia fazer igual, né? Então, é completamente incompatível com uma pessoa que tenha filhos, que tenha um trabalho longe de onde mora, olhe para a minha rotina e pense que gostaria de ler a mesma quantidade do que eu leio. Então, isso é muito importante quando a gente pensa, especialmente aqui em redes sociais e nessa coisa da comparação, né? Porque
é completamente impossível, é questão de tempo, é questão de horário livre. Isso é um fato que a gente precisa ter em mente quando faz esse tipo de comparativo. Eu sei que é inevitável, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, mas fato é que a gente não pode querer ter a vida de outra pessoa. Fora isso, aqui em rede social, a gente costuma vislumbrar apenas as partes boas da vida, né? Ninguém costuma colocar no Instagram, por exemplo, que, sei lá, não conseguiu ler nada, absolutamente nada na última semana porque, sei lá, ficou doente. Não é uma coisa que as pessoas costumem divulgar, né? As pessoas costumam divulgar como, olha, acabei de ler um livro de 100 páginas em um dia. Enfim, isso é natural, porque ninguém quer ficar falando sobre os seus erros, sobre os seus desafios e sobre aquilo que ela não consegue fazer, né? Justamente por isso eu quis trazer esse assunto e esse vídeo no momento que eu tô vivendo que eu, de fato, não consigo ler tanto quanto eu gostaria. E assim, gente, é questão de, por exemplo, eu fico um pouco no ócio, eu fico um pouco sem nada pra fazer, eu começo a ver, sei lá, reels de casamento e eu fico grudada ali e não consigo sair dali. Então, é uma coisa que eu queria deixar de uma forma bem real para que vocês entendam que nem sempre a gente vai ter um ritmo de leitura tão rápido, tão frenético e que a gente consiga abraçar o mundo, resolver todas as metas. Até sobre isso, é legal a gente participar de clubes e ter metas, porque isso faz com que a gente estipule algo a ser alcançado, né? Justamente isso que é uma meta. Então, acaba ajudando a gente a inserir na nossa rotina que a leitura faça parte, pelo menos, de algum momento, porque você está ali tentando, pelo menos, bater 10 páginas por dia. Mas é importante também entender que nem sempre você vai conseguir bater essas metas por situações da sua vida, né? A gente não tem controle sobre a nossa vida, sobre o que vai acontecer amanhã, e às vezes a gente vai precisar deixar algumas coisas de lado. Inclusive, um ponto que é importante em relação a isso, né, a rotina, a leitura no dia a dia é prioridade, questão de prioridade. E por que que a leitura tem que ser uma prioridade para você, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre em defesa de ler por prazer apenas, né? Ler como um hobby, como algo que você gosta. E eu tenho plena certeza de que eu só consigo ler bastante e encaixar bastante a leitura na minha rotina porque eu priorizo ela por amar a literatura, né? E majoritariamente vocês me veem aqui lendo ficção, porque é a literatura que de fato me move e que me faz abrir os olhos e ter outros horizontes que eu não teria se não fosse pela literatura. Então, outro exemplo que eu costumo trazer, que eu gosto de falar sobre isso também por aqui, eu falo bastante no meu vídeo de boas-vindas, o primeiro vídeo aqui do canal, é sobre como eu retomei a leitura na minha vida, né? Porque na época que eu estava na faculdade, fazendo TCC, eu trabalhava durante o dia, tinha aula, tinha matérias esparsas que tinha que fazer em outros horários, estudar para OAB, todas essas coisas em paralelo, eu não conseguia ler. Sinceramente, eu tinha até tempo, assim, no ônibus, por exemplo, indo para aula, indo para o trabalho, mas eu não sentia vontade, não sentia ânimo de pegar um livro naquele momento, porque a rotina estava muito desgastante. E eu não acho que isso seja um ponto negativo, ou que eu vá dizer isso aqui pensando, nossa, que péssimo, por que eu não consegui colocar a leitura na minha vida nesse momento? Porque era um momento da vida com prioridades diferentes. Hoje eu consigo colocar a literatura como uma grande prioridade. Então faz sentido que a gente pare e pense sobre isso, né? Tanto o porquê você quer colocar a leitura na sua vida, seja porque você quer estudar mais, porque você quer aprender com outras coisas, porque você gosta de ler e tem como hobby ler, que eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? E é o meu principal ponto. Ou você tá simplesmente querendo justificar por outros motivos, quaisquer que sejam, assim, colocar a leitura como se fosse algo simplesmente para ser bonito, para contabilizar. Eu também falo bastante sobre isso naquele vídeo sobre ler por prazer. Mas, enfim, o ponto é que para você conseguir ler mais, você tem que ter como prioridade e a sua vida tem que permitir, né? O seu momento de vida tem que permitir também. Eu acho que isso é importante e a gente não pode perder isso de vista, né? Então, assim como qualquer outra coisa, buscar os livros em excesso, buscar leitura em excesso por quaisquer outros motivos também pode ser algo negativo. Então, pensar sobre essas coisas é sempre legal e eu queria trazer justamente esse momento em que eu estou vivendo e que eu não estou conseguindo priorizar tanto a leitura assim, para dizer que está tudo certo em fazer isso, né? Mesmo eu tendo o canal aqui,
mesmo eu tendo compromissos de leitura que eu estou honrando, o meu ritmo sim está muito menor por conta do momento em que eu estou vivendo. E se você estiver vivendo um momento assim também, que está te impedindo de ler, você continua sendo um leitor, você pode continuar amando a literatura e tá tudo certo. Simplesmente estamos vivendo momentos da nossa vida que não nos permitem ler tanto quanto a gente gostaria. E pode ser que amanhã, pode ser que daqui a alguns meses, algumas semanas, isso mude e a gente muda a rota novamente. Então, eu queria trazer esses pontos de reflexão, especialmente, e essas dicas esparsas, mas a principal dica que eu queria trazer nesse vídeo de hoje é justamente para que você não compare a sua vida, a sua rotina com a vida de outras pessoas que podem ser muito diferentes das suas, né? Basta que a gente encaixe aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente pretende fazer na nossa vida de acordo com a nossa rotina e de acordo com aquilo que a gente pode fazer efetivamente. Bom, é isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje nesse vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Comentem aí o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês sobre isso, qual que é a rotina de vocês. Vamos trocar aí figurinhas de como encaixar as leituras, o que faz vocês lerem mais, lerem menos, enfim. Fiquem à vontade aí nos comentários para a gente continuar um pouquinho sobre essa conversa, sobre esse tema. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, compartilhem com alguém que você acha que poderia gostar também desse vídeo e até o próximo, então.